Nós estamos estudando sobre a família. É o último estudo que foi o primeiro estudo, né, que iniciamos. Nós pensamos sobre a família, um projeto, projeto de Deus ou projeto divino. Então, nós analisamos aquilo que, de uma maneira geral, o ser humano entende como família e aquilo que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nos diz o que é a família. Ela é uma instituição divina e, como tal, Deus ele criou a família. Deus ele deseja salvar famílias. E Deus ele deseja usar as famílias. Não somente salvá-las, mas também usá-las. Nós estivemos pensando em relação a esses tópicos no primeiro estudo, que é uma introdução a esse assunto. É um assunto muito precioso, o assunto da família. Mas toda família, ela tem um começo. Quando essa família começa? Ela começa, todos nós sabemos disso, ela começa no namoro. Quando um rapaz conhece uma moça e ali eles começam a se relacionarem. Uma família ela tem a sua origem, ela começa assim, quando um rapaz se interessa por uma moça e eles começam a conversar, eles começam a trocar ideia e aí surge um afeto entre eles, né, o que chamamos de namoro, que vem a acontecer o noivado e depois o casamento. Então nós pretendemos tratar desse assunto. Nós vamos estar pensando nesse assunto, o namoro cristão. Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e 19. Assim nós lemos na palavra de Deus: estas 3 coisas me maravilham, e 4 há que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, ou na rocha, ou na pedra, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Então, o escritor de Provérbios, ele está fazendo essa declaração aqui. Essas 3 coisas me maravilham. A atualizada, ela vai usar umas palavras um pouco melhor para a nossa compreensão. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha ou na rocha, na pedra, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Então o escritor ele está dizendo que são 3 coisas que eram maravilhosas demais para ele e 4 que ele não entende, que ele não compreendia. Coisas que acontecem na vida, são coisas que nós as vemos e até certamente acostumamos com elas, mas não paramos para pensar. É o que ele está dizendo. Olha, ele parou para pensar nessas 3 coisas e 4 maravilhosas demais para ele, ou seja, estava além da sua compreensão, e 4 que ele não entendia. Então ele vai dizer essas 4 coisas no versículo 19. O caminho da águia no céu. Você já viu uma águia no céu? E a águia me parece que é uma ave migratória. Então, de tempos em tempos, ela muda de uma região para outra região. Quando há escassez de mantimentos em uma região, ela migra para outra região que tem alimentos com mais abundância.
ela se muda de acordo com a necessidade. E ele está contemplando a águia sobrevoando. E ele não consegue entender o caminho, como ela sabe, ela sabe da direção correta dela e quem ensinou para ela essas direções. O caminho da cobra numa penha, numa pedra. Eu não sei se você já viu, mas como uma cobra, como uma serpente consegue subir em uma pedra. É interessante isso. Eu lembro de algo mais ou menos similar a isso, de alguém contando pra gente que dentro da casa onde ela morou, ela olhou na parede e tinha uma serpente, uma cobra, me parece que era uma cobra venenosa ainda, uma cobra peçonhenta, subindo na parede dessa casa. Ela não tem pé, ela não tem patas. Como é que ela consegue? Ela não tem garras, mas como é que ela consegue subir? É isso que ele está, é isso que o escritor de Provérbios está dizendo. O caminho do navio no meio do mar. Ele não conseguia entender. Mas o navio ele tem a hidrodinâmica, tem... Sim, mas como pode um objeto tão pesado, e mesmo assim ele sendo tão pesado, flutuar em cima de uma quantidade imensa de água que é o oceano, e ele ainda ter o seu caminho, ter o seu rumo, ter o seu trajeto. E ele está falando principalmente numa época em que não havia os instrumentos de navegações como existe hoje. Não havia sonar, não havia radar, né? E os instrumentos de navegação eram bem mais precários. Parece que tinha instrumentos de navegação, mais ou menos nessa época, em que se o sol parasse, se uma nuvem cobrisse o sol, não haveria como mais eles conseguirem se orientar no meio do mar. Mas como é que as pessoas, mesmo assim, com toda essa situação precária naquele tempo, eles conseguiam ainda navegar em alto mar? Aí ele vai dizer dessa quarta coisa que é interessante. A gente também não para pensar nisso, mas é interessante. O caminho de um homem com uma donzela. No caso, essa coisa misteriosa que é tema de filmes, é tema de novelas, é tema de livros. Quantos romances que foram inventados, escritos, quantos baseados em fatos reais, outros fictícios, mas que tratam desse assunto, né? Que é o relacionamento entre um jovem e uma jovem, né? Eles se conhecerem, se relacionarem e virem a passar por situações problemáticas, superarem esses problemas, se casarem, constituírem família e assim por diante. Embora tenha algumas histórias que são bem desvirtuadas, né, e incentivam a promiscuidade durante o namoro, mas não é a questão. A questão é que isso é algo que intriga também o homem. O caminho de um homem com uma donzela. O escritor dizia, olha, eu não compreendo isso. E nós estamos diante de um assunto muito vasto e com toda certeza a gente pode dizer aqui que o que vamos apresentar aqui são princípios que, com toda certeza, principalmente o jovem cristão, o jovem que entregou a sua vida a Cristo, que ainda é solteiro, e que entregou a sua vida a Cristo e que deseja estar com a sua vida dentro do centro da vontade de Deus, e isso é o mais importante para o jovem cristão, é colocar a sua vida dentro do centro da vontade de Deus. E nesse caso, nós pretendemos tratar desse assunto à luz da palavra de Deus. Isso é algo que a gente não consegue entender, as nuances que existem, os mistérios que existem nessa questão, né, de um homem e uma mulher, mas a gente tem
o Deus que é onisciente, o único Deus que é onisciente, onipotente e onipresente e que deixou para nós registrado na sua palavra princípios que, se o jovem que deseja fazer a vontade de Deus, se ele colocar esses princípios em prática, ele será bem-sucedido. Para o jovem cristão, do ponto de vista humano, e é interessante que os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cânticos do Cânticos são livros poéticos e que têm ensinos relacionados a situações terrenas do povo terrestre de Deus, a nação de Israel. A igreja é um povo espiritual. A gente tem que deixar isso bem claro. Então, o escritor de Provérbios, ele está destacando a situação do ponto de vista do homem. Ele não entendia. E é uma coisa que está além da nossa compreensão, o caminho de um homem com uma donzela. Com quem fulano vai casar ou com quem fulana vai casar, a gente não sabe. Não há como a gente saber. Os pais podem fazer planos, podem desejar, né? Um pai pode desejar que o filho ou a filha se case com alguém do seu gosto, né? Da sua apreciação, mas isso é uma coisa que está muito além do nosso controle. Mas o jovem cristão, a jovem cristã, ela tem o Espírito Santo, eles têm o Espírito Santo habitando neles e tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas para os guiarem nessa jornada, importante jornada da vida do servo e da serva de Deus, que está além da compreensão humana, mas jamais, nunca está além da compreensão de Deus, porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, e se você procurar colocar em prática os princípios que ele deixa na sua palavra em relação a esse tópico, com toda certeza, você será bem sucedido. O que é o namoro? O que é o namoro? Os conceitos de namoro. Conceito popular, conceito geral. Eu gosto de abordar os conceitos em minhas mensagens. Que geralmente a gente apresenta aquilo que está errado e depois apresenta aquilo que é o certo, aquilo que a palavra de Deus destaca. O conceito popular. Namoro é uma fase da vida onde o ser humano tem as suas experiências afetivas. Geralmente esta fase compreende dos 15 aos 30 anos. Nesse contexto do ponto de vista humano, alguém já disse que o namoro é a melhor fase da vida. Deixa a gente destacar aqui. Esse aqui é o conceito humano, não é o conceito correto, tá? Não é o conceito correto, mas se você sair perguntando às pessoas, as respostas vai enquadrar dentro disso aqui. Que namoro é uma fase da vida onde o ser humano tem as suas experiências afetivas e essa fase ela corresponde geralmente, alguns mais cedo, outros mais tarde, alguns cedo demais. Na minha compreensão, isso é a minha compreensão, para um jovem cristão, tanto a moça quanto o rapaz começarem a namorar aos 15 anos, para mim é muito cedo, porque é um assunto muito sério, isso não é brincadeira, o mundo trata isso como uma brincadeira, mas isso não é brincadeira. E às vezes a gente percebe, às vezes o rapaz, principalmente em relação ao rapaz que começa a namorar com essa idade, os pais às vezes ficam até felizes com isso, ficam alegres com isso, satisfeitos com isso. Oh, meu filho está namorando já. Isso não é motivo para deixar um pai que é cristão e que tem uma preocupação em relação à vontade de Deus para o seu filho, deveria acender uma luz de alerta na sua cabeça quando o filho começa a falar em namoro com essa idade, porque ele não tem, principalmente nos nossos dias, os jovens de 15 anos dos nossos dias não tem uma maturidade, não vou generalizar, pode haver uma exceção, mas não tem maturidade para entender
a seriedade que é o namoro, principalmente no caso do namoro cristão. Ah, mas o meu filho ainda não se converteu, mas você é um salvo. E mesmo que seu filho ainda não tenha se convertido, você tem a responsabilidade de ensinar ele o que é certo. O que é certo. Uma criança de 15 anos, em minha compreensão, um rapaz de 15 anos, eu falo criança, mas não é de maneira pejorativa, não é, a intenção não é ofender a pessoa, mas é ainda uma pessoa que não tem maturidade e está mexendo com uma coisa muito séria. E essa idade ele teria que estar focado nos estudos, sabe, em concluir os seus estudos, e relacionamento nessa idade vai atrapalhar os estudos. Isso sem falar também que poderá levá-lo a práticas pecaminosas que vai deixar marcas para o resto da sua vida. Então, é uma questão de um pai. Às vezes vai ficar difícil, né? Vai proibir. Mas de um pai sentar com o filho, conversar com o filho, explicar para ele a realidade das coisas e aconselhá-lo em relação a esse assunto. Geralmente com as moças, é interessante isso. Nós temos que tomar cuidado, porque é tanto para os filhos homens quanto as filhas mulheres. Não é uma idade saudável. Não é uma idade saudável. Ah, mas nos nossos dias, no mundo, eu não estou falando do mundo. Isso é um conceito do mundo. Isso é o que o mundo diz. E a palavra de Deus ela é clara em Romanos capítulo 12, em ensinar-nos que nós não devemos tomar a forma do mundo. O mundo pratica isso, nós não. A gente tem que entender isso. Nós não devemos tomar a forma desse mundo, né? Não conformar. Conformar é tomar a forma do mundo. Antes, pelo contrário. Devemos renovar as nossas mentes. E renovar de acordo com a palavra de Deus. E uma pessoa que tem um conhecimento da palavra de Deus, principalmente em relação à questão da família, quando o filho, 14, 15, 16, 17, 18 anos chegar, falar em namoro, vai acender um alerta e ele vai sentar com o filho ou com a filha e vai conversar e vão ter uma conversa séria em relação a esse assunto. Ele vai explicar, porque é melhor você explicar para o seu filho, você ensinar para o seu filho do que o mundo, porque o mundo vai ensinar da maneira errada. Se você não teve essa conversa com seu filho ou com sua filha, vai chegar um momento que você vai ter e você precisa ter. Meu irmão, minha irmã, você precisa ter essa conversa com seus filhos. Claro, e precisa pedir, nós pais, precisamos pedir muita sabedoria a Deus para sabermos conversar com os nossos filhos em relação a esse assunto. O conceito do mundo é esse. Mas, e o conceito bíblico? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? A palavra namoro, ela não aparece nas Escrituras Sagradas. A gente tem que deixar isso bem claro aqui. Ela não aparece nas Escrituras Sagradas. Você não vai encontrar. Lá em Gênesis, agora eu não lembro o capítulo e o versículo. A gente vai passar por esse texto que tem assuntos relacionados a esse assunto nesse texto, mas agora no momento eu não me lembro. Mas o caso de Siquém, que enamorou-se por Diná, filha de Jacó. Tem muitas pessoas que gostam de usar esse texto para dizer que a Bíblia fala como namoro, mas ali está falando de um sentimento. Enamorar-se é gostar, é sentir afeição, é sentir atração, principalmente atração física por uma outra pessoa. Então, o texto ali não diz isso. Não está dizendo que Siquém foi namorado de Diná, mas sim que ele enamorou-se, que ele passou a sentir um sentimento muito forte por ela. Um sentimento carnal. A gente tem que entender isso, claro, está relacionado à paixão carnal, que é muito importante dentro de um relacionamento, principalmente dentro do casamento. E durante o namoro precisa tomar o casal, o rapaz e a moça cristã tem que tomar muito cuidado com esse sentimento, porque
ele pode tomar, em vez da pessoa controlar o sentimento, é o sentimento controlar o casal e coisas acontecerem que não é da vontade de Deus e que traz prejuízo tanto para a vida espiritual e futuramente para a família deles. Mas, porém, né, nós podemos encontrar princípios que podem ajudar ao jovem cristão diante desse assunto tão complexo e controverso. É o Salmo 119 e o versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma tradução que fala de que maneira a CF com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. A atualizada, um pouquinho diferente, né? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Ou seja, diante desse assunto tão controverso e complexo, e diante de uma enxurrada de informações erradas que o jovem cristão está sendo bombardeado, eu já passei por essa fase, eu sei o que é isso. Na minha época, o acesso à internet não era tanto quanto é o de hoje, então, mas se naquela época a gente era bombardeado com tantas ideias erradas, ideias até dentro do cristianismo professo, você imagina nos dias de hoje, né, com o advento da internet, o YouTube, Facebook, WhatsApp, enfim. Então, o jovem cristão, ele é bombardeado 24 horas por dia com informações erradas em relação a esse assunto, ao assunto do namoro. Como deve ser o seu namoro. Mas há princípios na palavra de Deus. Há princípios na palavra de Deus que vai levá-lo a guardar puro o seu caminho. Quando a Bíblia fala de caminho, ela está falando da jornada do cristão. No dia em que você creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, você entrou no caminho que é Cristo. Você passou a ter um relacionamento com Cristo e ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você está trilhando nesse caminho. E cada cristão tem o seu caminho individual, a sua vida individual diante de Deus, que depende tão somente e exclusivamente dele, das suas próprias decisões. E em relação a esse assunto, a decisão é sua. A decisão não é do seu pai, a decisão não é da sua mãe, a decisão não é da igreja onde você é membro. A decisão, ela é sua. E você é que é o responsável pelas suas decisões. O seu pai e a sua mãe podem te aconselhar, podem te ajudar. E vão te ajudar, vão orar por você. A liderança da igreja local onde você é membro pode te aconselhar, pode orar por você, pode te ajudar. Mas as decisões serão suas. E diante dessa situação que nós vivemos no mundo presente, ainda é possível você manter o seu caminho puro. Ainda é possível você conseguir guardar o seu caminho puro se você observar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus em todos os aspectos da sua vida, principalmente em relação a esse assunto. E nós fazemos um desafio a você. Meu irmão, minha irmã, nós aconselhamos a você e nós desafiamos a você. Procure fazer tudo o que a palavra de Deus te ensina em relação a esse assunto. Não escuta o mundo. Não escute a televisão.
as séries. Não escute os vídeos do Facebook, os programas de televisão. Não escute o chamado BBB, que só traz péssimos exemplos, exemplos horríveis em relação a esse assunto. Olha o que a palavra de Deus diz. Procure obedecer, seguir nos princípios que a palavra de Deus diz. E com toda certeza, você será bem-sucedido nesse assunto. No assunto de vir a namorar a pessoa, né, que irá fazer parte da sua vida. O casamento não tô falando, tem umas pessoas que chegam e falam, deve não. O casamento é o objetivo do namoro do cristão. Namoro é coisa séria. O namoro, ele é coisa séria e ele deve ter o objetivo de glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30 a 31. Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado ou julgado por causa daquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. O que isso aqui tem a ver com o casamento, com o namoro? Perdão. O texto aqui está falando de coisas que estava havendo problema ali em Corinto, na cidade de Corinto, na igreja que reunia ao nome do Senhor Jesus Cristo na cidade de Corinto, estava havendo um problema ali em relação à questão de comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Não é esse o nosso assunto, mas está dentro desse contexto e eu gosto de falar isso. Quando eu dou uma citação bíblica, falar do contexto daquela citação bíblica. Mas no caso aqui, ele vai dizer algo que me chama a atenção nesse texto, no versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente pensa no cristão vivendo nesse período que o mundo chama de fase do namoro, e que não, para o cristão não pode ser uma fase, simplesmente uma fase da vida, né? E muitas pessoas têm essa ideia, né? E por ter essa ideia de fase da vida, é uma fase da vida, né? E nessa questão aí, então, o jovem se aventura em vários relacionamentos, o chamado ficar, né? Hoje está hoje tem um relacionamento curto, né? Onde se beijam, se abraçam e muitas das vezes fazem até coisas que não deviam fazer. Mas aí depois terminam. Ela vai para um outro lado, ele vai para outro, e aí envolve outras pessoas no meio dessa bagunça, né? Ele brinca com os sentimentos dela, ela brinca com os sentimentos dele, e assim por diante. Pessoas são magoadas, são feridas, acontecem gravidez indesejadas nesse período, acontece de jovens contrair doenças sexualmente transmissíveis, enfim, uma série de coisas, perigo de briga por causa de fulano. Eu estava com fulano, aí fulano ficou com ela e eu vou lá brigar com ele, né? Quantas notícias que chegam pra gente de jovens que até mataram uma outra por causa dessa situação. E a gente vê jovens cristãos que pelo menos confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas almas, praticando isso. E ninguém chega perto desses jovens, senta com esses jovens e aconselha esses jovens, fala: gente, vocês não podem fazer assim. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Isso é um assunto sério. À luz da palavra de Deus, isso é um assunto sério.
O jovem cristão que deseja fazer a vontade de Deus, ele tem que procurar viver em tudo para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. É para a glória de Deus. Deve ser para a glória de Deus. Então, se você não tem o propósito de ir para um jovem cristão glorificar a Deus ao assumir um compromisso de namoro, tanto o rapaz quanto a moça, ele tem que ter em foco isso. Ele tem que ter em foco isso. É para casar? Não, se não é para casar, não vou namorar. Porque esse tipo de relacionamento não glorifica em nada a Deus, antes traz vergonha para o nome de Deus. Traz vexame, traz vergonha. E às vezes a gente percebe a falta de seriedade que muitas igrejas tratam desse assunto, porque jovens que estão lá nos chamados grupos de jovens, ou nos chamados encontros de mocidade, reunião de mocidade, né? Esses jovens praticando essas coisas e estão lá, fazendo os seus trabalhos, cantando, fazendo essas atividades que tem algumas igrejas locais têm o costume de ter isso, e ninguém fala nada, ninguém toma atitude, porque muitas das vezes esses jovens são filhos de presbíteros, e esses presbíteros, esses irmãos que eram para aconselhar os seus filhos, e que eram para dar os filhos deles serem exemplos, praticam essas coisas e estão lá na frente. Gente, isso está errado. Em que esse tal do ficar glorifica a Deus em nada, isso só traz vergonha para o Evangelho. Como é comum a gente ver as pessoas do mundo zombando, ridicularizando o Evangelho por causa de mau comportamento de filhos de crentes, que confessam crentes, que foram batizados, que participam da ceia e exercem ministério, até ministério na igreja local, mas que tem esse comportamento vergonhoso. Hoje está namorando com a moça, está namorando com o rapaz, e depois, na outra semana, já é outra pessoa, já é outro rapaz, e assim por diante. Gente, isso está errado. Se você não tem o objetivo de casar, então não namore. Não comece um relacionamento com a pessoa se o seu objetivo não é casar com aquela pessoa. Porque esse tipo de relacionamento não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Então, isso é um fato. Namoro é coisa séria e deve ter o objetivo de glorificar a Deus. Se o seu namoro não está glorificando a Deus, ele está fora da vontade de Deus, e com toda certeza. Aí já é uma outra questão, né? Mas é claro que não era nem para ter começado. Se você tem plena convicção de que o seu relacionamento com aquela pessoa não vai resultar na glória de Deus em nenhum momento, nem começa o namoro. Então, não é uma fase, não é passar tempo, não existe esse negócio de namorar para passar tempo. Porque a pessoa com quem você vai assumir um relacionamento com ela não é um jogo. Passar tempo que eu sei é um jogo, é um videogame, é um jogo, uma brincadeira. Não, ele não é, ele é um ser humano. Ele pensa, ele sente, ele tem um coração que bate dentro do peito dele, que sente, que chora, que fica magoado, que entristece, que entra em depressão. Assim como você também é. E se você tem ideia de brincar com os sentimentos de uma pessoa, você pode ter certeza, alguém vai brincar com o seu. Todas as pessoas que entram nessa de brincar com o sentimento dos outros, em algum momento alguém brinca com o sentimento dele também. Não faz isso. Não entra nessa. Principalmente se você é um servo de Deus, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, isso vai dar errado. Isso
nenhum bem virá disso, só prejuízo para a sua vida espiritual e principalmente para a vida espiritual da pessoa com quem você está passando o tempo. Ele não é diversão, ele não é passatempo, ele não é oportunidade de novas experiências. Isso aqui é muito importante porque quando a gente fala novas experiências, eu creio que você já sabe do que a gente está falando. Principalmente jovens, embora hoje a internet, os sites, a pornografia em massa que existe na internet, enfim, isso aguça a curiosidade do jovem. E pai, mãe, preste atenção por onde o seu filho anda, navegando nos sites da internet. Por onde ele tem andado, por onde ele tem navegado. O que ele está vendo, o que ele está colocando diante dos seus olhos. Porque isso é muito importante, isso é muito sério. Porque isso irá despertar curiosidades. E ao assumir um compromisso, um relacionamento com tanto o rapaz quanto a moça, eles vão ser tentados nessa área. Eles serão tentados nessa área. Todo, sendo cristão, não sendo cristão, o cristão, aliás, o não cristão, aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para ele isso é normal, mas isso nunca que é normal. Tá? Isso nunca foi e nunca será normal. Isso é pecado. O sexo antes do casamento, ele é pecado. Mas muitos jovens cristãos que poderão ser instrumentos nas mãos de Deus, terão suas vidas espirituais arruinadas ou terão manchas nas suas vidas espirituais por se aventurarem. Aquilo que o mundo chama de novas experiências. Porque isso é experiência, é uma experiência para dentro do casamento, não para fora dele. Então não é um período de novas experiências como o mundo tenta pregar e que a pessoa tem que aproveitar. Não, isso não é aproveitar, isso é pecar. Pecar terrivelmente contra Deus. Existe um exemplo, mas nós vamos falar disso mais à frente, na palavra de Deus, que me chama muita atenção em relação a isso. É pecado. É pecado. Então, cuidado com essa ideia disfarçada que vem, né? Novas experiências. Isso não é... Isso vem com essa ideia e se prega isso. E se prega isso pela mídia e tal, mas isso é pecado. Essas chamadas novas experiências, que não é nova, isso é pecado. Isso afastará os nossos filhos de Deus, se nós não tivermos sabedoria para agir com os nossos filhos, para que eles não caiam nesse pecado. Ele é o período, o namoro, ele é o período em que você, meu jovem irmão, minha jovem irmã, você que arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, bem cedo na sua vida, que maravilha. Eu me converti aos 20 anos, infelizmente, conheci o que é o mundo, para vergonha minha digo isso, sabe? Foi ainda jovem, mas passei alguns anos experimentando as mazelas desse mundo e, sinceramente, digo isso, eu tenho vergonha das coisas que fiz, Se você converteu ainda
a criança, ou entrando na pré-adolescência, maravilhoso isso. E o mundo está tentando convencer, o inimigo de nossas almas está tentando convencer você de que você está perdendo a sua juventude, de que você está perdendo a sua adolescência. Não, você não está perdendo. Na realidade, Deus está salvando você. Está salvando você de práticas das quais hoje eu me envergonho delas. Uma pessoa que se converte entre a infância e a adolescência, ele está sendo salvo duas vezes. Ele está sendo salvo da condenação do pecado e salvo das práticas pecaminosas que os jovens que ainda não se converteram estão muitas das vezes emaranhados, afundados, né? Afundados nelas. Então, o jovem cristão, aquele que converte entre a infância e a adolescência, ele tem esse privilégio que ele foi salvo duas vezes. Ele foi salvo da condenação do pecado e Deus o está salvando das práticas vergonhosas deste mundo pecaminoso. Então, não deixe o inimigo te enganar, não deixe o mundo te enganar, sabe? E o namoro, aquilo que chamamos de namoro, ele é o período em que você deve conhecer a pessoa com quem você irá passar o resto da sua vida. Então, namoro é isso. O namoro, ele é isso. Então, não é um período para você ficar brincando com o sentimento dos outros. Ele não é um período para você ficar fazendo joguinhos. E também ser joguinho na mão de alguém. Ser joguete na mão de alguém. Não. Ele é um período onde você vai conhecer aquela pessoa. E é conhecer. Então, se você assume um compromisso com uma moça, né, ou se você assumir um compromisso com um rapaz, você tem que conhecer ele. E ele conhecer você no sentido assim de você saber com quem você está, com quem você irá se casar e ele saber com quem. Né? Você conhecer ele no sentido de conversarem, serem francos uns com os outros. Né? Porque são dois seres humanos diferentes, de lares diferentes, de contextos, de famílias diferentes. Às vezes o rapaz é convertido, mas toda a sua família ainda não é convertida. E às vezes a moça, ela nasceu em um lar cristão e viveu dentro de um ambiente cristão. Às vezes isso pode acontecer também o contrário, né? O rapaz ser de um ambiente cristão e a moça, ela é convertida, mas a sua família ainda não se converteu. Enfim, mas precisam se conhecer, conversarem. Infelizmente, o que menos acontece, principalmente nos nossos dias com os namorados, é conversarem. Passa-se mais tempo se abraçando e beijando. Coisa que deveria acontecer no casamento. Depois do casamento. Depois da cerimônia de casamento. Tem que deixar isso bem claro aqui. Mas até beijar, até abraçar, sim. E a gente encontra princípios na palavra de Deus, a gente vai falar isso mais à frente, princípios na palavra de Deus que fala dessa questão da pureza, de um relacionamento, de um namoro. E esses beijos e abraços é uma porta de entrada para intimidades mais fortes, que se não houver e é muito difícil ter força nesse sentido, se não houver uma firmeza tanto do rapaz quanto da moça, eles irão pecar nesse sentido, irão consumar, no caso, tendo a intimidade antes do casamento. Mas muitas das vezes não passam se conversando e se apaixonam e ficam cegos. E muitas das vezes o defeito um do outro está diante dos seus olhos. Mas aí se cegam por causa da paixão carnal
entra dentro do casamento, aí a máscara cai. Não é que a máscara cai, né? Os olhos é desvendado. Mas aí já está casado. Então é muito sério, o assunto do namoro é muito sério. A maioria dos problemas que o marido reclama da esposa, que a esposa reclama do marido, estava lá no namoro. Mas ele fechou os olhos, ela fechou os olhos. E agora que já está casado, usam esses problemas, né, como pé do conflito, da contenda, mas já é tarde demais. Mas o namoro é para isso, é para ser identificado esses problemas. Isso não dá. Isso que você faz, esse tipo de sua conduta, esse tipo de conduta que você toma, não dá, para mim não dá. Vamos melhorar isso? Se não houver melhora, isso aí é diferente de ficar trocando de relacionamento. Você viu que não dá. Nesse caso é melhor não prosseguir com esse namoro. Porque vai ter problema no casamento. Se vir uma coisa que não vai dar certo dentro do casamento, com quem namorar? É com quem você pretende casar. Mas quem deve ser com quem você pretende casar? Aí nós vamos seguir o resto. Não pode ser em julgo desigual, mas aí a gente vai deixar isso para o próximo estudo. Mas leia esse texto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Leia esse texto na sua casa e a gente vai, a partir desse texto, nós pretendemos seguir o nosso estudo em relação a esse assunto. Mas com quem você vai namorar é com quem você pretende casar. Se você não tem a pretensão de casar com aquela pessoa, não assuma um compromisso de namoro com ela. Sinceramente, eu não gosto da expressão, porque ela não é bíblica. Né? Nós não somos judeus. E a gente não pode jogar uma carga em cima das pessoas. Mas a gente tem um princípio, que é um princípio bíblico, que está nas Escrituras Sagradas. Um judeu, dentre o judaísmo, eles não namoravam, eles assumiam um compromisso de casamento. Ia lá, o rapaz gostava da moça, a moça gostava do rapaz, aí o rapaz ia lá na casa do pai da moça e assumia um compromisso ali de casamento. Tinha o dote, tinha todo aquele cerimonial, mas a gente aprende aqui o princípio. Um rapaz, ele gostou de uma moça, tem que partir do rapaz, a iniciativa tem que ser do rapaz. A gente vê esse mundo moderno e a gente vê a igreja tentando imitar, né, as moças. Não é decente para uma moça cristã tomar a iniciativa. Não adianta falar, não é decente para uma moça cristã ela tomar a iniciativa. Isso é o princípio bíblico. Se o homem é o cabeça do lar, e esse princípio bíblico, ele é o cabeça da criação, ele é o cabeça do lar. Nas reuniões da igreja, ele é o cabeça da mulher, porque Cristo é o cabeça da igreja, e Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, enfim. Mas no caso, se o homem é o cabeça, é ele que tem que tomar a decisão, a iniciativa. E a gente tem visto o mundo querendo ensinar o contrário. E aplaudindo as mulheres que tomam a iniciativa. Uma mulher cristã, principalmente, que deve obedecer à palavra de Deus. Ele conversou com a moça, ele deve. Não, mas ela já tem 21 anos, já sou de maior. Sim, mas ela ainda está dentro da casa do pai ou da mãe. E mesmo que ela não esteja, mas ela deve honrar o pai e a mãe. E nada, eu creio que nessa hora, honra mais o pai e a mãe do que o rapaz. Isso mostra também o caráter do rapaz, que ele é um homem de caráter. Ele ir lá e conversar com o pai da moça. Coisa séria, com seriedade, levar a coisa com seriedade, com o objetivo de glorificar a Deus no casamento. Os dois se unindo pelo sagrado laço do matrimônio. Esperamos que você tenha entendido isso.
Na próxima live pretendemos falar sobre essa questão, né, do jugo desigual. O que é o jugo desigual? E existe muita coisa, muito se fala no jugo desigual, mas existe algumas coisas que a gente observa que é praticado. E muita gente não fala, mas é praticado. A gente precisa entender isso. O que é o jugo desigual? E qual as facetas que ele se apresenta? Muitas das vezes se é fechado os olhos para essas facetas. Porque é jugo desigual também, mas se é fechado os olhos para essas facetas. Muito obrigado a todos mais uma vez. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.